Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos diante de uma situação hoje muito interessante. Eu tenho aqui em casa mais de 15 bíblias de estudos e vários comentários. Infelizmente, poucos falaram alguma coisa e a maioria fugiu do assunto. É quando o profeta Eliseu começa o seu ministério e depois que o rio é aberto, então ele lança sal nas fontes das águas em Jericó, e as águas que eram má, as águas que eram abortivas, as águas que eram improdutivas ficaram boas. E o que é que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Porque é importante entender sobre isso. Eu vou trazer uma explanação desse texto, desse versículo, mas antes, lembrando você, todos os dias estamos aqui, leitura, explicação e oração, todos os dias. E quero só pedir você, deixe um comentário aí, dizendo que você está participando, a paz do Senhor, qualquer comentário. E obrigado você que tem comentado, curtido e compartilhado o nosso trabalho. Livro de 2 Reis, capítulo 2, e eu vou ler o versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que a terra é boa, e a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nela e disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas. Não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Vamos explicar aqui? Chegaram alguns homens e disseram para o profeta Eliseu, que tinha terminado ou iniciado o seu ministério a partir do momento em que o profeta Elias é arrebatado ao céu em um redemoinho. Então aqui o profeta começa o seu ministério, e quando ele começa, já trouxeram essa bomba para ele resolver. A situação da cidade era que era uma cidade bem localizada, uma cidade importante estrategicamente, mas as águas daquela cidade não eram boas. E acreditava-se que a, se bebesse daquela água, teria problemas com, com gravidez, aborto, esse tipo de coisa. Não se sabe exatamente se isso era verdade, mas aqui os homens da cidade reclamou isso ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu pede um vaso novo, ou uma salva, ou um prato, de acordo com a tradução que você tiver, e pede para colocar sal. Ele vai até a fonte das águas e lança ali o sal e diz: O Senhor resolveu o problema a partir de agora. As águas não serão mais abortivas, as águas serão boas e produtivas. Isso é muito interessante. Sabemos que problemas naturais às vezes explica problemas espirituais. Jesus algumas das vezes até mesmo fez comparação com coisas naturais, explicando coisas espirituais. Se você observar, né, a maior parte das vezes que Jesus fez isso nem foi nos evangelhos, foi lá no livro de Apocalipse, quando ele relacionava a questão espiritual, por exemplo, de determinada cidade ou igreja. Na cidade, as águas eram mornas, porque vinha sendo trazida por tubos de outro lugar, então chegava morna.
E Jesus falou: Você não é quente nem é morno, por isso vomitar-te-ei da minha boca. Tinha alguma cidade que produzia roupas, era muito rica, era muito próspera. E Jesus reclamou, Jesus criticou, né, a espiritualidade daquela cidade e disse: Olha, eu aconselho que de mim vocês comprem ouro provado, vestes, para que não apareça a vossa nudez. Então, muitas das vezes, um problema que é físico, que é natural, ele está explicando algum problema espiritual. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso aqui e não quero de forma alguma que você fique escandalizado com o que eu estou falando. Mas é muito comum as pessoas, por exemplo, que têm um certo tipo de problemas, não é problema que eu estou falando assim exatamente de doença, mas ela tem um problema emocional. Então, só um exemplo, pessoas que andam como se estivesse carregando o mundo nas costas, muita responsabilidade, muito problema. Ela tem uma tendência a encurvar o corpo para frente. Isso você percebe isso quando você olha para o físico de alguma pessoa. Então é muito comum esse tipo de situação acontecer. A pessoa, às vezes, está mostrando uma situação física de algo que ela realmente tem espiritual. Vamos falar de uma coisa simples que é muito comum. As pessoas têm, às vezes, alguma enfermidade e, e coça a pele, alguma coisa do tipo, e a pessoa precisa de buscar alguma forma de não estressar muito. Eu estou me referindo, eu, por exemplo, se eu começar a ter muito problema de estresse, então começa a aparecer machucado na minha pele, começa a coçar, e eu preciso de perceber que eu não estou bem, que precisa de colocar a cabeça em ordem, de procurar uma forma de desestressar, de buscar a Deus, e eu faço isso muito bem lendo a Bíblia, pregando a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Então, coisas naturais, coisas físicas explicam coisas espirituais. Vamos ver, por exemplo, o que o sal era importante, porque o que incomoda é que o profeta pega sal e joga na água. Ele pediu: traz um vaso novo. Eu não podia ser um prato qualquer. Prato novo com sal para jogar naquela água e transformar a água. Eu fico olhando Jesus Cristo quando estava dizendo que você não pega remendo novo em roupa velha e que você não deita vinho novo em odre velho. Então aqui é uma coisa muito interessante. Agora era sal em vasilha nova para trazer transformação. Eu diria que o primeiro milagre que o profeta Eliseu realizou talvez tenha sido a abertura do rio quando ele lança a capa de Eliseu. Mas ali a capa, perdão, a capa de Elias. Ele lançou a capa de Elias e o rio e atravessou. Mas o primeiro milagre que ele mesmo fez diretamente, a interferência divina através da vida dele, é o milagre de transformar essas águas que eram águas más em águas boas. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi transformar água em vinho. Então aqui nós vemos uma comparação de ministérios. Jesus Cristo disse que o sal era bom no caso de que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. O que é que o sal faz? O sal tempera, o sal ele traz sabor. Vamos ver, por exemplo, eu anotei alguns versículos aqui. O sal ele era servido nas ofertas de manjares, no holocausto, no incenso, até o incenso tinha sal, e nas ofertas do templo. Você pode conferir Levíticos 2 e 13, Ezequiel 43 e 24, Êxodo 30 e 35 e Esdras 6 e 9.
Todos esses versículos vão falar sobre o sal sendo utilizado tanto para oferta no templo quanto para alimento. Deixa eu ler só um versículo aqui para vocês verem como é tão importante o sal. É, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não estou dizendo que você deve colocar sal na sua casa, sal grosso, e idolatrar o sal, pelo amor de Deus, tá? Não, não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu principalmente sempre tenho a, o cuidado de dizer é Jesus Cristo. Nós andamos por fé e não por vista. Não tem símbolo, não tem esse tipo de coisa. É o sangue de Jesus Cristo, é o nome de Jesus Cristo e é a fé em Jesus Cristo que vai resolver o problema, beleza? Mas deixa eu ler aqui Levíticos capítulo 2, versículo 13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas o cereal, o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal em todas as suas ofertas. Aqui citou sal de aliança, vou falar daqui a pouquinho, e disse que todas as ofertas deveriam ter sal. A importância a oferta é um símbolo espiritual também. É importante saber disso. Vemos na Bíblia que o sal ele era utilizado como aliança. Você pode ler isso em Números capítulo 18, versículo 19. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e a filhas como decreto perpétuo e uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. Aliança de sal perpétua diante do Senhor. Então, vemos que o sal, ele era símbolo de aliança. Jesus Cristo veio trazer uma nova aliança para nós. Leia também 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Jesus Cristo, então, disse que nós deveríamos ser úteis, tanto quanto o sal. Somos o sal dessa terra que conserva e que dá sabor. Vemos, por exemplo, em Colossenses capítulo 4, versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradáveis, temperada com sal, para que saibais como vos convém a responder a cada um. Então, se as suas palavras forem temperadas com sal, você sabe o que responder a cada um na hora certa, no momento certo, a pessoa certa, com palavras certas. Isso é muito interessante. Então, é importante lembrarmos que o profeta anterior, que era o responsável por representar Deus na terra, profeta Elias, ele fecha o céu para que não chova. Agora aqui, o novo profeta está trazendo águas saradas. E o que eu queria dizer para você é que não importa se a sua vida tem sido um rio de águas amargas, de águas ruins, de águas más. Jesus Cristo disse que do nosso interior fluiria rios de águas vivas, e talvez você esteja jorrando águas amargas, não está trazendo vida, porque a água traz vida. As margens dos rios tem plantação, tem dentro do rio tem peixe, então é vida, ele traz vidas, ele é vida, ele gera vida. Mas talvez você esteja como uma fonte de água amarga, e é importante você acreditar na palavra de Deus, que traz um novo significado, uma nova aliança, uma nova unção, uma nova virtude para a sua vida, e que essa vida ruim venha transformar-se em águas que geram vidas, águas que não abortam, águas que mata a sede daquele que precisa. É importante acreditarmos. Não importa se a sua casa, se a sua vida, se a sua família, se o seu casamento tem sido fontes de águas amargas,
fonte de águas mortais. Jesus Cristo transforma água em vinho. O nosso Deus transforma águas amargas, águas más, em águas vivas. É isso que nós acreditamos e é isso que nós vamos orar e pedir a Deus nesse momento. Já deixou seu comentário aí, dizendo que você aceita, que você recebe, que você quer ser um rio de água viva e que traz vida e que gera vida? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra e que o Senhor possa, Pai, fazer da nossa vida um rios de água viva, fonte de água viva, como diz a tua palavra, que aquele que crê no Senhor, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Deus, talvez essa pessoa, Pai, esteja se identificando como essas águas amargas que estava em uma cidade bem localizada, estava jorrando, mas não servia para nada. Meu Pai, que o Senhor possa prosperar em todas as formas e em todo sentido, fisicamente próspera, emocional, sentimental, esse casamento, Pai, amargo, esse casamento, Pai, onde as palavras só servem para amaldiçoar, para menosprezar, como está, meu Pai, em Colossenses capítulo 4 e versículo 6, palavras temperadas com sal, palavras brandas, palavras, meu Pai, que desvia a ira. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.